escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Fechem os olhos, juntem as mãos e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada pela nossa saúde, pela nossa família. E eu quero te agradecer em especial pelo nosso Salvador, que é Jesus Cristo, que foi mandado para nós, para salvar-nos dos nossos pecados. Te agradeço pelo nosso Salvador Jesus, ó Pai. É em teu nome, no nome de Cristo, que eu oro. Amém. Bom, então, vamos recordar um pouquinho da aula passada. Vocês se lembram da história da Ruth e sua sogra Noemi? Vocês se lembram mais ou menos o que aconteceu? Eu vou dar uma recordada, tá legal? Ruth, ela era casada com Malom e sua sogra se chamava Noemi. Ruth ficou viúva porque o seu marido morreu. E Noemi, ela perdeu os seus 2 filhos que se chamavam Malom e Quilion e perdeu o seu marido Elimeleque. Então, tanto Ruth como Noemi haviam ficado sem os seus maridos. Bom, para continuarmos a história de Ruth, vamos abrir a nossa revista na lição de número 12, que se chama A Nova Família de Ruth. E também vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth fica lá no comecinho da Bíblia, tá bom? Vamos abrir no livro de Ruth, do capítulo 2, versículos 8 até o capítulo 4, que é o último capítulo do livro de Ruth. Nós vamos depois em casa fazer a leitura, porque a nossa história provém desses capítulos, tá legal? Então, eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí, porque lá vem a nossa história. Radical. O que aconteceu, filhão? O que aconteceu? Minha pipa voou. Perdeu a pipa? Perdi. Não fica preocupado. Vamos procurar na vizinhança? Vamos. Vamos ver se caiu em alguma casa de um vizinho. Vamos procurar. Vamos lá, querido. Vamos. Ah, eu não acho minha pipa. Eu não acho minha pipa. Ah, minha pipa! Você pode me devolver a minha pipa? Aqui a gente não pode devolver. Aqui só pode vender. Ah, vou ver se eu tenho dinheiro. Tá bom. Toma, aqui tá todo o meu dinheiro. Peraí, eu vou pegar sua pipa. Aqui está. Obrigada. Obrigada por fazer uma troca com muito prazer. Eba, minha pipa tá de volta, resgateia! A história desse menino da pipa me fez lembrar 2 histórias da Bíblia.
Vamos ver quais são? A primeira história é da continuação da história de Ruth. E a segunda nós vamos ver com o decorrer da nossa aula, tá bom? Então vamos entender a história. Ruth e Noemi, elas habitavam numa terra chamada Moabe. E elas saíram de Moabe e foram para Belém, em Judá. Por quê? Porque elas estavam desamparadas dos seus maridos, elas não tinham mais os seus maridos para sustentarem, elas estavam até passando por necessidades, então elas foram para lá em busca de uma vida melhor, tá bom? Então, Ruth, ela pensou num jeito de sustentar a ela e a sua sogra Noemi. E como elas estavam passando, né, por uma situação muito difícil, de repente ela teve uma ideia. Ela pensou assim: olha, eu vou, e disse para sua sogra, Noemi, olha, eu vou em uma fazenda tentar pegar dos frutos que caem no chão para o nosso sustento. E Noemi apoiou a ideia. Então, Ruth, ela foi parar numa fazenda, a Bíblia nos conta por casualidade, a Bíblia usa esta palavra, numa fazenda de um homem chamado Boaz. E de lá ela recolhia, pegava, né, as espigas que caíam do chão. Para quê? Para que ela tivesse o alimento diário, tanto para ela como para a sua sogra, Noemi, ou seja, para elas não passarem necessidades. Então Boaz, o dono da fazenda, viu Ruth, perguntou para os trabalhadores quem ela era, quem era aquela moça que estava ali colhendo as espigas que caíam no chão. Então, Boaz ficou sabendo da história de Ruth, como ela estava amparando a sua sogra Noemi, que também estava sem seus filhos, que também estava sem seu marido, e se afeiçoou a ela. E achou Ruth uma pessoa muito bondosa, e achou que as atitudes de Ruth eram muito dignas. Ruth, não vá pegar espigas em outro lugar, pois eu quero que trabalhe aqui em minhas plantações junto com os meus empregados, e você será muito bem tratada aqui. Estou muito feliz e mal posso acreditar porque você está sendo tão bondoso, Boaz. Porque o Senhor está sendo tão bom para mim que sou apenas uma estrangeira. O Senhor bem sabe que vim da terra de Moabe e que os moabitas não são os amigos do povo de Israel. Eu também vim de uma família estrangeira, pois Raabe, a minha mãe, veio de Jericó. Ela foi salva e passou a ser da família de Deus. Como o Senhor é bom e romântico! Você quer almoçar comigo hoje, Ruth, e com os meus empregados? Sim, quero sim! E se sobrar, eu posso levar um pouco da comida para minha sogra Noemi? Claro que sim! Bom, obrigada pelo convite, mas agora eu vou trabalhar um pouco e colher o que sobrar da terra, colhendo algumas espigas. Vou contar uma coisa para vocês. Dei uma ordem aos meus empregados para que deixassem ela colher as espigas sossegadamente e ainda lhes facilitasse o trabalho sem ela saber, deixando os feixes das espigas caírem no chão para que ela pudesse colher de forma mais fácil. Que legal! Colhi hoje cerca de 25 quilos de espigas. Voltei para casa e contei tudo o que aconteceu
para minha sogra Noemi. E ela nem podia acreditar como consegui tanta fartura de espigas. E ela me perguntou: onde você trabalhou? E daí eu contei para a Noemi que havia trabalhado na plantação de Boaz e que voltaria para lá até o final da colheita porque ele havia deixado. Bom, vocês sabem que o costume daquela época era que quando uma mulher ficasse viúva, ela teria que se casar com o parente mais próximo de sua família. Esse parente mais próximo se chamava resgatador. Noemi, então, ficou muito alegre ao ouvir a novidade e disse para Ruth: olha, Ruth, eu acho que Boaz é o nosso parente mais próximo, ou seja, eu acho que Boaz é o seu resgatador. Mas alguém sabe me dizer o que é um resgatador? Resgatador é o mesmo que libertador, ou seja, quando alguém paga um alto preço para libertar alguém. No caso de Boaz, significava que se ele fosse o parente resgatador, ou seja, o parente mais próximo, ele deveria comprar as terras de Noemi, que eram de seu antigo esposo Elimeleque, falecido, e assim depois casar-se com Ruth. Ruth e Noemi, elas tinham a terra, mas elas não tinham dinheiro para plantarem nada nessa terra. Bom, na verdade, Ruth e Noemi, elas estavam muito desamparadas e seria muito importante ter alguém responsável por cuidar delas, por cuidar de Ruth e Noemi com muito carinho. Ruth, então, continuou colhendo as espigas na fazenda de Boaz. E Noemi pensou em um plano para casar Ruth com Boaz. E Noemi deu um conselho para Ruth. Ela disse assim para Ruth: olha, Ruth, fica bem bonita, se arruma, coloca os seus melhores vestidos, fica bem cheirosa e mostre para Boaz que você tem interesse em se casar com ele. Bom, daí Ruth colocou os seus melhores vestidos, se banhou e foi até a fazenda de Boaz. No final do dia, quando ele já estava dormindo no celeiro, que era um tipo de galpão, ela se deitou aos pés de Boaz por conselho de sua sogra Noemi. Bom, esse conselho parece um pouco estranho, um pouco diferente, não é mesmo? Mas Ruth resolveu ouvir o conselho de alguém mais velho, que ela ainda considerava como sua sogra, a Noemi, e se deitou aos pés de Boaz. Bom, então quando Boaz ele tinha adormecido, Ruth se deitou aos seus pés e ele não sabia. De repente, quando Boaz acordou, ele se assustou e disse: quem é você? Sou a Ruth, que trabalho na sua fazenda, colhendo e pegando o que cai do chão. Preciso te falar uma coisa, Boaz. Você é da minha família, pois eu sou a nora de Noemi. Você é parente dela e queria ver se você pode cumprir com a regra do parente remidor. Eu fiquei muito surpreso com esta notícia, Ruth. E estou muito feliz também, mas ao mesmo tempo estou preocupado, pois sou o segundo em ordem que seria o parente remidor. O primeiro é outro homem
que tem prioridade nesta regra e vou ver com ele se ele tem interesse tanto em comprar as terras de Noemi como em se casar com você. Logo depois, Boaz, como era o segundo em ordem a ser o resgatador, perguntou ao primeiro se ele tinha interesse no resgate. E aconteceu que o outro homem que teria a prioridade no resgate não o quis e disse a Boaz: resgata você, porque eu não tenho interesse no resgate. Bom, naquela época em Israel era costume que para se firmar um negócio, um acordo, fossem tirados os sapatos. E foi assim que eles fizeram. Olha o que está escrito no capítulo 4, versículo 7. Este era, outrora, o costume em Israel quanto a resgates. Aquele que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e dava ao seu parceiro. E era assim que se confirmava o negócio em Israel. Então, aquele que teria prioridade no resgate disse a Boaz: compra tu. E foi assim que Boaz fez. E Boaz disse: hoje eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita. Bom, então, depois disso, Boaz ficou muito feliz e prometeu casar-se com Ruth. E, de repente, de um tempo, mais uma alegria nesta família. Sabem por quê? Ruth estava esperando um bebê. O filho de Ruth e Boaz era um menino, cujo nome eles deram, e ele passou a se chamar Obed. E assim iniciou-se uma nova família com Ruth, Boaz e tá faltando o Obed. Olha que família linda, que história linda. Uma estrangeira, pobre e sem recursos, teve a sua vida transformada, constituindo uma linda família porque confiou no Deus de Israel. Bom, vamos falar um pouquinho sobre genealogia. Genealogia quer dizer quem é parente de quem. Vamos lá. Acompanhem comigo. Boaz era o pai de Obed. Obed era o pai de Jessé. E Jessé era o pai de Davi. De novo, mais uma vez. Boaz era o pai de Obed. Obed era o pai de Jessé. E Jessé era o pai de Davi. Por isso, Obed foi o avô do rei Davi. Aquele que matou o gigante Golias, tia Priscila? Isso mesmo, aquele rei Davi mesmo. E por isso, então, Boaz e Ruth eram o que do rei Davi? Boaz e Ruth eram bisavós do rei Davi. E muitos anos depois dessa linda família nasceu o nosso Rei Jesus. E daí vem a nossa segunda história. Lembram-se no começo
da nossa aula que eu disse que teria a história do segundo resgatador? Então vamos lá. Trata-se desse resgatador que não é qualquer resgatador humano. Ele é um resgatador que é um salvador. Vamos ver se vocês imaginam quem seja. E esse resgatador é tão importante, mas tão importante que, como é mesmo o nome dele? Jesus. Ele é o resgatador e libertador daqueles que o aceitam. Por quê? Porque ele libertou aqueles que são pecadores. Jesus, então, nos libertou dos nossos pecados, dando a todos o perdão pelas nossas faltas. Por isso, ele pode ser chamado de Salvador, Resgatador, Rei Jesus. Bom, vamos então aprender o versículo da nossa semana, que está lá em Salmos, capítulo 31, versículo 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Bom, vamos então para o final da nossa aula. O que nós podemos aprender com essa linda história chamada Nova Família de Ruth? Em primeiro lugar, nós pudemos aprender então, que Ruth, ela escolheu estar perto de Deus, do nosso Deus, do único Deus verdadeiro. Vocês se lembram quando Ruth disse para sua sogra Noemi, o seu Deus é o meu Deus? Isso está lá em Ruth, capítulo 1, verso 16. Então, Ruth deixou a terra de Moabe e o seu povo, ouviu a voz de Deus e resolveu prosseguir com a sua sogra Noemi para a terra de Judá. A segunda lição que nós podemos aprender com essa história é: o que é um resgatador? Resgatador é alguém que salva, que liberta. E Deus usou de misericórdia para com Ruth, porque Ruth, ela foi uma pessoa misericordiosa, porque ela foi uma pessoa fiel, ela não abandonou a sua sogra, ela foi fiel a ela, E assim, Deus, ele permitiu que na vida de Ruth entrasse o Boaz, que era o seu resgatador, ou seja, alguém para que pudesse ajudá-la. E ela assim se casou com Boaz. Então, Deus, ele se alegra e retribui o bem quando nós fazemos o bem para as outras pessoas. Ruth foi boa para sua sogra Noemi. E Deus então usou de misericórdia, mandando o resgatador Boaz para com a vida de Ruth. E por fim, o que mesmo precisamos saber para que sejamos resgatados por Jesus Cristo? Nós precisamos aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim, ele será o nosso resgatador. E por isso, eu te desafio nesta semana a orar por uma pessoa que você ache que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu te desafio então a orar durante toda esta semana por essa pessoa para aceitar o nosso maior resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom?
bom? Bom, então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Fiquem com Deus e até a próxima. Te honro.